ela existe até hoje, a gente está fazendo um bom trabalho, unificado. Então, desde os colaboradores, frequentadores, as diretivas que passaram pela casa, voluntários e trabalhadores. Então, eu quero parabenizar de 100 anos. E eu, um tempo atrás, me deram esse folheto aqui, né? E que coisa interessante, eu queria falar um pouquinho, antes de entrar no tema, a gente não dá palestra, são reflexões, né, que a gente vai fazer. Todos conhecem, tem esse folheto aqui? Sim. É uma história muito interessante, me chamou muita atenção. O senhor Bernardo Ramon Ferrer, né? E o centro está comemorando 100 anos. E é uma coisa interessante, ele fala do Auto de Fé de Barcelona, que esse senhor, então, aos 15 anos aproximadamente, morava lá em Barcelona, né? E ele viu a queima dos livros. Eu queria falar um pouquinho desse evento. Então, eu tenho esse livro aqui, sobre José Maria Fernandes com a vida. Eu vou contar rapidamente, eu acho que alguns minutos antes de entrar no nosso tema, que é exatamente o que acontece com isso aqui. Então a gente vai ver algumas coincidências interessantes. Esse senhor, José Maria Fernandes Colavich, ele nasceu em 1819 na província de Tarragona, Espanha. E depois disso, ele tinha família, pai, mãe, tinha uma irmã. Existiu uma guerra, que é a Guerra Carlista, que durou 7 anos na Espanha. Mais alto. Eu vou subir na cadeira. Então, essa Guerra Carlista, ele foi alistado. É uma guerra que durou 7 anos e aproximadamente entre 150 e 200 mil pessoas, irmãos espanhóis, faleceram. Nesse contexto, quando termina a guerra, José Maria Colavida, ele perde o pai, que foi fuzilado. Todo o que eles tinham de bens materiais acabou, foi dizimado. A mãe falece de um caçador infortúnio que deu um tiro e morreu. E ele então passa, ele não tinha nada, ele não tinha mais sustento, e ele vai na casa da irmã em Barcelona, que também faleceu. Então ele ficou sozinho, com dificuldades, pobreza, e lutando, estudando e tal. E quando ele se encontrava já com 41 anos, ele estava andando nas ruas de Barcelona e ele estava sozinho, ele estava chateado, ele estava assim meio deprimido. E até que um amigo dele obsequia para ele em espanhol, em francês, o Livro dos Espíritos. Isso foi em 1860. Em 58, Kardec, então, publica o Livro dos Espíritos, 2 anos antes. E aquilo para ele foi uma revelação. A vida antes e depois desse livro, o Livro dos Espíritos, que caiu na mão dele. E ele começa então a fazer a tradução. Ele foi o primeiro tradutor do francês para o espanhol do Livro dos Espíritos. 1860. Quando entra em 1861, ele então, para que os espanhóis, alguns, estavam formando um movimento e não tinha material. Então ele, através de um editor e escritor francês que foi exilado em Barcelona, ele pede então para Kardec enviar livros. Então veio o Livro dos Espíritos, aqueles 300 volumes que foram queimados no ato de Barcelona. Tinha Livro dos Médicos, Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, tinha um livro sobre Joana d'Arc. Então, compondo esses 300 livros, tinha diversos materiais. E esses livros, então, intermediários desse amigo francês, eles foram legalmente, entrou na aduana espanhola legalmente, e a aduana cobrou imposto. Só que quando, depois de cobrar imposto, eles retiveram esses volumes por ordem do bispo, Dom Antônio Palais. Então, nessa época, o bispo era muito atrelado, então, à parte de aduana, né, à Igreja Católica. E ele estava em Madrid, o bispo. Quando ele chegou em Barcelona, que ele ficou sabendo,
Ele pediu para reter e ordenou então que fosse confiscado e queimado em praça pública. Aí, Colavida, então, tentou dizer o seguinte: olha, se não pode ter a circulação dessas obras aqui na Espanha, que eu tenho direito, já que eu paguei legalmente o imposto, de poder devolver isso para Kardec, devolver para a França. Então, o bispo falou o seguinte: olha, emitiu uma nota dizendo, olha, não pode, porque a Igreja Católica é universal, e isso iria corromper a população francesa. Aí é o ato que vocês conhecem aí, em 9 de outubro de 1861, que em praça pública, às 10h30 da manhã, e tinha lá representante de aduana, representante do governo, representante da Igreja Católica, o bispo Dom Antônio de Palares, ou seja, toda a parte de governo e a parte religiosa estava presente, agentes de aduana, tudo estavam presentes às 10h30. Então, foi quando o senhor Bernardo Ramon Ferrer, aos 15 anos, estava lá e acompanhou tudo isso. Então, na verdade, quem trouxe esses livros é essa pessoa que eu estou falando agora, José Maria Fernandes Colavida, o chamado Kardec espanhol. Ele teve periódicos, ele teve revista, ele fez muitas traduções. Então, o Espiritismo na Espanha, basicamente, se deve a um grupo de espírito, a Amália Domingos Soler, a dama do Espiritismo, que foi uma periodista também, escritora, né? José Maria Fernandes Colavida, que nasceu em 1819 e faleceu no mesmo ano do primeiro Congresso Espírita Internacional, que foi em Barcelona, em 1888. Então, em 1888, Colavida já estava doente, estava enfermo. Ele não pôde assistir ao Congresso, ele mandou algumas coisas escritas para o Congresso. Primeiro Congresso Internacional Espírita em Barcelona, em 1888. E ele faleceu em 1º de dezembro de 1888, aos 69 anos de idade. Então é chamado de Kardec espanhol, por quê? Porque todas as publicações traduzidas, os livros que ele formou, enfim, ele foi a base do movimento espírita espanhol. E é uma coisa interessante, e agora eu peguei hoje à tarde, depois do almoço, eu estava pensando em vocês aqui. Eu falei, puxa vida, deixa eu ver alguma informação, porque nesse livro aqui, ele traz um capítulo especial dessa queima dos livros aí, que foi José Maria Fernandes Colavida, que importou legalmente os livros. Então, eu falei, poxa, é uma coisa legal, porque tem muito a ver com o senhor Ramon. Eu acho que o pessoal que tem aqui vai ficar contente, porque eu vou falar algumas coisas agora muito interessantes. Quer ver? Eu até tirei uma foto aqui para a gente ler. Bom, ele desencarnou em 62, desencarnou o bispo que fez a queima dos livros, né? Dom Antônio Palaus. E eu estava fuçando um pouquinho e descobri uma coisa interessante aqui, ó. Na Revista Espírita, edição de novembro de 61, na edição do ano seguinte, 62, o periódico deu nota de falecimento do bispo de Barcelona e da sugestão que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a sociedade criada por Kardec para estudo do espiritismo, publicou, decidiu evocar, que antigamente, hoje não se evoca espíritos na reunião mediúnica, mas antigamente, para questão de estudo, se evocava. Decidiram evocar o espírito de Dom Antônio Palau, o bispo que fez a queima dos 300 livros. Então, porém, ele antecipou-se numa sessão ditando a seguinte mensagem. Olha só, eu vou ler para vocês um trecho dessa mensagem que o bispo, quando reencarnou, falou. No ano seguinte, quer ver? Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com meu exemplo e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo. Olha que interessante, ele termina aqui, a gente não pegar muito tempo.
voluntariamente, o homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar a lavoura intelectual. Ou seja, que ele já está começando a ver que existem muitas vidas. Queimaste as ideias, ele dizendo, e as ideias te queimarão. Ore por mim, orai por mim, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido e benefício do perseguidor, aquele que foi bispo e que não passa de um... Deixa eu dar um modo de dizer aqui do meu celular, que tampou. Mas enfim, ele deu uma comunicação no ano seguinte, já arrependido de ele, como bispo da autoridade, ter emitido a ordem para queimar em praça pública, que só favoreceu o espiritismo. Só favoreceu. E o interessante foi o seguinte: as pessoas que estavam lá, é uma pena que eu não tenha conhecido ele, eu nasci depois que ele já foi, mas eu queria ter conversado com ele. Eu adoraria ter conversado com ele. Porque depois que as autoridades foram saindo da praça, ficou algumas cinzas, e algumas das pessoas que eram ligadas ao espiritismo, pouquíssimas, foram lá pegar algumas páginas que ainda não tinham queimado toda, para guardar de lembrança. Então, parte daquelas páginas com cinza e alguma coisa foi preservada. Então, gente, ele se arrependeu, chegando no plano espiritual, e lhe dá essa mensagem. Agora eu quero ler uma outra coisa para vocês. E essa pessoa aqui que viveu em Pirajuí, né? Ele viveu em Pirajuí e trabalhou aqui. Fez parte da diretoria. Fez parte da diretoria. Então, olha, homem humilde por natureza, modesto lavrador. E ele tornou médium curador de apuradas faculdades. Ou seja, que eu não sei se era nessa casa aqui, mas ele trabalhou aqui. Então, olha que coisa interessante. Eu vou ler alguma coisa agora aqui, é o seguinte, ó. Isso aconteceu em 61. Existe uma pessoa dizendo o seguinte: entre as testemunhas oculares desse episódio da queima dos livros está Ramon Bernardo Ferrer, com 15 anos de idade. Ele passou a abraçar a doutrina de Kardec e se tornou um grande ativista, estudioso, escritor. O escritor espírita Florentino Barreira disse o seguinte, olha só, aqui vai estar mencionando Pirajuí, para o mundo inteiro. Ferrer tinha pesquisado a doutrina dos espíritos, chegou em sua longa vida a conhecer Fernandes Colavida. Ele chegou a conhecer essa pessoa que eu falei aqui de Tarragona, que lutou na Guerra Carlista na Espanha e que foi o Kardec espanhol. Todo o movimento espírita espanhol se deve a esse homem, José Maria Fernandes Colavida. O nosso Bernardo de Pirajuí conheceu Colavida, conheceu Amália Domingos Soler, a dama do espiritismo, que tem livros sensacionais, conheceu o Visconde de Torres Salanota, que foi personalidade espanhola. E o seguinte, pasmem bem, na página 89 do Congresso Espírita Internacional de Barcelona, o senhor Ramon está entre os delegados do centro de San Quintín. Ou seja, esse senhor aqui, que esteve aqui nessa cidade de Pirajuí, que esteve nesse centro, que participou da direção, ele esteve no Congresso Espírita Internacional na cidade de Barcelona, em outubro de 1888, representando o centro de S. Quintín. Posteriormente, o ano seguinte, aos 42 mais ou menos, ele emigra para o Brasil, para Pirajuí, nordeste de São Paulo, onde intervém como médium passista no Centro Amor e Caridade de Pirajuí. Nossa, que legal. Então, a passagem dele, quando isso aí caiu na minha mão, eu falei, gente, eu gostaria de fazer. Quero ir para... E aí eu lembrei que eu tenho uma amiga que ela é brasileira, que ela é ela é esposa de uma pessoa que trabalha no Itamaraty, e ela viveu na França, fala francês e espanhol perfeitamente,
E quando ela estava no Uruguai, que eu a conheci, ela tinha um trabalho e era uma pesquisadora. E ela escreveu esse livro, da vida de Colavida. Então, uma coisa casou com a outra. Eu falei, não, peraí, eu tenho esse livro, então deixa eu buscar lá. E hoje à tarde na internet, isso que eu estou lendo para vocês aqui, eu peguei hoje à tarde. Eu falei, gente, eu comecei a ler um capítulo do livro, esse capítulo me remeteu ao Congresso Internacional de Barcelona, que ele estava doente, ele não pôde, ele faleceu em 1º de dezembro, ele faleceu 2 meses depois, mas ele já estava muito acamado. Mas tinha uma ligação com Pirajuí. Eu falei, eu vou em Pirajuí hoje, peraí. Então, essa pessoa aqui, eu não sei se vocês têm mais esse folheto. Tem bastante? Então, aqui conta um pouco o que foi a queima dos livros, conta um pouco do senhor Bernardo Ramon. E eu estou dizendo para vocês que ele está no Anuário Internacional de Barcelona de 1888, que ele com 15 anos ele viu a queima, se interessou, virou espírita, participou pelo Centro S. Quintín, na Espanha, ele participou desse congresso internacional. No ano seguinte, ele veio aqui para Pirajuí, é importante Pirajuí, e continuou o seu legado. Então, olha que história extraordinária. Por isso que eu falei que eu gostaria de ter conhecido ele aqui. Ele faleceu e eu nasci numa época diferente, mas é muito interessante que esse senhor que viu essa queima dos livros, deixa eu desligar meu celular, que agora eu não tenho mais razão de estar. E esse senhor que esteve aqui e participou da direção dessa casa, olha que honra, que alegria, ele esteve ligado à queima dos livros em Barcelona, participou do congresso em Barcelona e viveu aqui na cidade de vocês, em Pirajuí, e trabalhou no centro. Então, é uma alegria muito grande essa conexão. Então, eu falei, puxa vida, antes de entrar no tema, vamos, né? Uma pessoa que esteve lá, que viu a queima e participou, veio para cá, continuou o trabalho. Então, é muito interessante. E o Kardec espanhol, que é o José Maria Fernandes Colavida, é o que proporcionou o espiritismo crescer na Espanha, numa época que era muito reprimido, porque o poder e a Igreja Católica estavam unidas e não deixava nenhuma obra entrar. Por isso que houve a queima dos livros, que até foi excelente para o espiritismo, porque despertou a atenção e muita gente começou a adquirir os livros de forma clandestina para ler. Então vocês veem que às vezes escreve correto por linhas tortas, mas a escrita sai correta, não é verdade? Então é uma alegria. Nossa, deixa eu falar para vocês do senhor Bernardo, porque é muito legal. Mas hoje o tema das nossas reflexões é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz o capítulo, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Nesse capítulo tem várias passagens. Tem uma passagem, por exemplo, em que fala de ressurreição, porque Jesus então perguntou e os apóstolos começaram a dizer, bom, quem tem que vir? Elias, Jeremias e tudo mais. E ele falou, Elias vai restabelecer todas as coisas. Aliás, Elias já veio e não o conheceram, e fizeram com ele o que quiseram. Nesse momento, os apóstolos ficaram conhecendo que Elias era João Batista. Então, João Batista, quando veio na época de Jesus, ele veio numa encarnação com o nome de Elias, profeta. Né? Então, Jesus fala da reencarnação. Esse capítulo, Jesus escancara a reencarnação. Só que naquele tempo não tinha o termo reencarnação. Então, os judeus, eles utilizavam ressurreição. Eles acreditavam, sim, que o homem poderia viver mais no mesmo corpo. Eles não tinham noção clara da reencarnação, do renascimento novamente. Então, por exemplo, um exemplo clássico de ressurreição é Lázaro. Como não estava cortado os fios que ligam o espírito ao corpo de Lázaro, existia uma catalepsia profunda, que é muito próximo, inclusive, tudo de cor e da morte. Então foi possível que Lázaro ressuscitasse, a ressurreição nesses termos. Agora, a reencarnação, a ressurreição nos termos
que se entende hoje é impossível. A ciência já comprovou que uma vez que hoje houve uma desagregação celular, o corpo então volta a metano e carbono na natureza, e é impossível que a gente renasça nesse mesmo corpo. Então, toda vez que os cordões que prendem o espírito ao corpo forem cortados, tecnicamente, e o prateado, que é o último a ser cortado, tecnicamente existe a morte, já não tem condições desse corpo receber mais algum hospedeiro, mais alguma pessoa. Então terá que vir um corpo diferente. Então a reencarnação é a encarnação mais de uma vez. A primeira vez, encarnação. Mais de uma vez, reencarnação. Tudo bem? Então esse capítulo 4 começa assim. Agora o pano de fundo desse capítulo 4 é uma joiazinha preciosa, muito bacana, que é o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Mas para falar um pouco dele, eu quero mostrar um pouco o contexto. Naquela época, o Império Romano era grande. O Império Romano e Tibério era, então, na época que Jesus era adolescente, era o imperador romano. Então, o Império Romano ele se alastrava parte da Europa, parte da África, parte da Ásia e parte do Mediterrâneo. Então, é um império que aproximadamente 50 milhões de pessoas. E o Império Romano ele tinha uma característica, ele deixava que os povos que fossem capturados por eles mantivessem a tradição, desde que não tivessem indisciplina, revolta, insurgência, ou seja, qualquer coisa que tivesse uma rebelião. Então, é por isso que eles mantinham lá os saduceus, fariseus e tudo mais, eles podiam viver a tradição deles, né, mas atrelados ao Império Romano na época. E por outro lado, existia entre eles vamos dizer assim, um tribunal, que era o Sinédrio. Na Grande Jerusalém, em Jerusalém, existia o chamado Grande Sinédrio. O Sinédrio, então, era composto de 71 pessoas, que eram anciões, pessoas ricas, escribas, fariseus, seduceus, toda a nata, né, daquele povo, ele estava no Sinédrio. Ele tinha 3 características básicas do Sinédrio. Primeiro, eles serviam de anteparo entre o povo judeu e os romanos. Então, os romanos não iam diretamente no povo, falavam com o pessoal do Sinédrio, e o Sinédrio, sim, tinha ingerência sobre o povo hebreu, sobre o povo daquela época. Eles tinham uma outra característica também, eles tinham um poder, entre eles, de julgamento. Então, quando alguém de lá cometia alguma coisa, eles eram julgados por esse Sinédrio, por esse Supremo Tribunal Federal, como dizer, né? Guardando a correlação com o Brasil. E tinha mais uma característica. Está dando para ouvir aí no fundo? Então, tá bom. Tinha mais uma característica. Eles eram os guardiões das leis. Quais leis? A lei mosaica, o Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então, eles seguiam estrita e rigorosamente a lei. E existia entre eles, né, uma pessoa que era chamada príncipe dos judeus, que era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e era especialista nas leis, era um conhecedor profundo das leis. E ele tinha vários pupilos, ele tinha vários estudantes que seguiam ele, que ele tinha os estudos durante muitos anos, né, de tão conhecedor que ele era. Mas ele conhecia muito a letra, e o Sinédrio tinha essa vocação religiosa, política, enfim, as 3 coisas num órgão só. Quando Jesus começa, na idade mais jovem, a fazer os milagres, a aparecer, isso começou a dar problema. Por quê? Porque todo mundo pensava que Jesus viria com seus exércitos, ou que Jesus montaria uma fortaleza para acabar com o Império Romano. Esse é o pensamento. E até hoje, muita gente pensa, olha, o Messias ainda vai vir. Por quê? Porque não é aquele Messias humilde, pobre, na manjedoura. Porque eles não sabiam que reino era. Então, vejam bem, quando Jesus começa a aparecer e a multidão, imagina se hoje é difícil, imagina 2000 anos atrás, né? Os problemas. Então, paralíticos, cegos, pessoas com problemas mentais, problemas físicos, problemas emocionais, psicológicos, deprimentes e
procuravam a Jesus. E Jesus, na medida do possível, não só dava a palavra consoladora, como curava também. Isso causou um problema terrível. Por quê? Porque primeiro Roma passou a receber informações das províncias, que era dividida, da Judeia, por exemplo, que existia uma pessoa lá que podia causar algum problema na forma com que eles governavam aquela região. E depois o pessoal do Sinédrio também, porque dizia, não é possível, como é que ele está fazendo isso? Ele não tem o conhecimento que nós temos, ele não tem as letras, ele não tem a escritura. Da onde veio esse homem que se proclama filho de Deus, se ele não conhece o que nós conhecemos, se ele não é da nossa casta, se ele não é da nossa estirpe, se ele não tem exército, da onde é que vem uma pessoa do nada, vem dizer que é filho de Deus? Não é possível. E ele quer fazer o quê? Ele quer tirar a nossa soberania? Então, esse é o contexto em que Jesus, entre os romanos e as autoridades de lá, começa a fazer o seu reino. E um belo dia, então, Nicodemos consegue que Jesus o receba à noite, né? Era à noite, justamente para não ser visto, porque não era possível. Nicodemos era um doutor da lei, profundo conhecimento, e ele ficava intrigado, primeiro, o que está por trás desse homem? Qual é o objetivo dele? O que é que ele quer? E segundo, será que pode ter alguma coisa contra o Sinédrio? Eu sou representante do Sinédrio, mas ao mesmo tempo o que ele faz me fascina. O que ele faz me deixa intrigado, me fascina, porque ninguém faz o que ele faz. Aí Nicodemos, então, com uma mescla de preocupação e fascinação por Jesus, pede um encontro com Jesus, que é o encontro que está no capítulo 3 do Evangelho de João, está em todos os evangelhos, né? Aí ele vai à noite disfarçado, tira aquela vestimenta do Sinédrio, vai com um capuz disfarçado à noite e encontra Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele fica meio assim, porque imagina encontrar Jesus, o psiquismo de Jesus. Como é que seria o nosso emocional se a gente tivesse assim a 3 metros de Jesus? Nicodemos foi chegando perto assim, como é que seria? Qual é o impacto emocional e na psique dele, sabendo que Jesus está aí, que era uma mescla de um desconhecido e um fascinante. Ele ficou tão atordoado que ele fala assim para Jesus, Rabi. Rabi é uma palavra maestro. Mestre em espanhol. Mestre. Rabi. Sabemos que tu vens de Deus, porque somente alguém que tenha Deus consegue fazer o que você faz. Ele ficou assim e falou. Ou seja, é o primeiro. Aí ele falou, mestre, eu estou estudando, eu estudo a vida inteira, eu sei tudo, eu tenho meus pupilos, o que é preciso? Você está falando em reino de Deus, eu escutei que você falou na multidão, vieram me falar em reino de Deus. O que é esse reino de Deus? O que eu preciso saber para conhecer esse reino de Deus? E aí Jesus entra com aquela famosa frase, então, né, que tem que renascer de novo, que você tem que renascer de novo para ver o reino de Deus. E aí complica a barbaridade, porque ele falou, puxa, nós vamos ter que voltar no ventre das nossas mães, a minha mãe já foi. Será que nós velhos vamos ter que entrar no ventre das nossas mães velhas, se ainda existir, porque também já foi antes que a gente, para renascer de novo? Não. E Jesus repete novamente, né? Para ver o reino de Deus tem que renascer de novo. Eu não estou entendendo, eu não consigo entender. E Jesus fala, mas você é um mestre de Israel e não sabe. Eu estou falando as coisas da terra e você não crê. Imagina se eu falasse do céu. Deu um nó na cabeça dele. Então aí que vamos entrar agora na nossa reflexão. Então Jesus, lógico que ele falou da reencarnação, embora não tenha usado a palavra reencarnação. Porque o fato de nascer novamente é uma continuidade de evolução e crescimento. Imagina quanto nós podemos aprender em 80 anos. Nada. Tanta coisa para aprender, tanta coisa para
para a gente fazer. Então, Jesus fala para ele, escuta, o reino de Deus, a boa nova, o que eu vim fazer é dentro do coração dos homens. Aí deixou ele mais perplexo, porque ele, mas então é isso o reino de Deus? Porque ele estava pensando que ia recrutar 10, 20 mil pessoas para tomar o poder. Tomar o poder. Não. A instalação da boa nova é dentro do coração dos homens. É dentro. Não é fora, é dentro. Ah, mas então bagunçou tudo. Eles detestavam pagar imposto. Detestavam. Eles queriam arrumar uma coisa para não ter que pagar imposto para os romanos também. Nessa hora que a gente precisa pensar. A reencarnação, ela é importante porque projetos que nós deixamos de fazer, nós podemos dar uma continuidade. E a gente vai lá, continua estudando, trabalhando, melhora, volta para cá. Então, todo esse processo é importante. Agora, o renascimento, que tem uma simbologia muito grande, é deixar de ser, que um dia nós vamos ter que fazer isso. Deixar de ser o homem velho para ser o homem novo. O homem velho nos trouxe até aqui muito bem. Era antigamente, nós precisávamos sobreviver. Então a nossa força bruta, o nosso egoísmo, a nossa agressividade, são coisas que nos ajudou a sobreviver até agora. Mas que agora está causando sofrimento. Nas nossas relações interpessoais, está causando dificuldade. Essas características já não podem mais. E Jesus era como se ele estivesse falando para Nicodemos, você precisa abranger mais, você precisa sair do quadro, você precisa pensar diferente. O seu modelo mental não está entendendo o que eu estou falando de nascer de novo. Não está entendendo. Então, Jesus, quando teve esse diálogo com Nicodemos saiu daí sem entender. Ele não entende porque ele não tem condições de compreender em profundidade aquilo. Infelizmente, o que Jesus explicou, ele não pôde entender na profundidade que nós gostaríamos e que nós hoje temos a doutrina espírita que nos facilita esse entendimento. Então, é interessante que a gente reflexione na nossa opinião, na nossa vida. Outro dia eu estava pensando assim, há um tempo atrás, será que eu não sou esse Nicodemos em Bauru? Eu conheço um pouquinho, não, ele conhecia muito do Torá, eu conheço um tiquinho, uma vírgula do Espiritismo, da doutrina espírita, mas será que eu... Porque Jesus falou para ele, você tem que sentir a letra, sentir o Espírito. Que é diferente, olha, isso aqui é uma coisa minha agora, hein, que eu vou falar para não... Eu, na minha maneira de ver, eu analiso da seguinte forma, o conhecimento vem, encontra todo um eco racional no cérebro e ele fica aqui. Ah, você sabe tal coisa? Ah, sim, tem um conceito assim, assim, ele está aqui. Em algum momento, porque não somos todos iguais, ele tem que baixar isso ao nível do coração, ao sentimento. Quando ele começa a sentir aquilo que a mente falou, olha, é bom, pode ir adiante. Racionalmente nós já checamos tudo, está tudo ok. Pode ir adiante que é uma coisa boa. E o coração diz assim, nossa, era tudo que eu precisava. Isso aqui preencheu minha vida. É a segunda etapa, a sentimentalização daquilo que está no cérebro, em informações. E a terceira etapa é o trabalho, é a atuação, a teoria e a prática. Essa é no meu conceito particular. Então, a reencarnação faz com que, porque em cada encarnação, o que acontece cada vez que a gente vem aqui? A gente é espiado quando as nossas decisões do pretérito infelizes pelo nosso livre-arbítrio não foram tão boas. A gente é provado, conhecimento que está no cérebro, mas que precisa, ou no coração, que precisa ser provado.
a gente está plantando para o presente e para o futuro, e a gente está colhendo o que plantou no passado. Tudo na mesma vida. Quando nós estamos dirigindo o carro, a gente aperta o acelerador, o freio, liga ou pisca para um lado ou para outro, tudo ao mesmo tempo quando nós estamos dirigindo um carro. Na vida é a mesma coisa. A gente não faz só uma coisa, eu só aprendo, eu só erro, eu só caio, não. A gente faz tudo. É por isso que a lucidez, quanto mais lúcidos nós tivermos no nosso dia a dia de segunda a segunda, melhor é. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos, esse modelo mental seu, que todos temos um modelo mental, o que tem dentro desse modelo mental? Que é a forma como nós pensamos. As crenças, os paradigmas, os traumas de infância, por exemplo. É a maneira como eu enxergo o mundo. Então, tem alguma coisa que eu falo, não, eu não quero conhecer isso, porque não me interessa. Embora eu não sei o que é, mas não me interessa. São filtros que nós usamos para nos defender. Esse modelo mental, nós precisamos tirar alguns filtros para poder aprender coisas novas. Porque se eu colocar uma barreira, eu não vou conseguir, eu não vou querer aprender coisas novas. Jesus então falou para ele, falta penetração, falta entendimento, que só a encarnação, só as distintas encarnações vão dar, só as distintas vivências. Nós aprendemos através das vivências, das experiências, do contato com o ser humano. É por isso que é importantíssimo o contato com o ser humano. Daí vem o conhecimento. Porque o conhecimento, quando nós adquirimos até solitariamente, ele tem que ser testado, ele tem que ser provado, ele tem que ser expandido. É como a ideia da doutrina espírita. A ideia do cristianismo, ela teve que ser provada. Ela passou por muitos conflitos e batalhas para que fosse dita uma verdade geral. Então nós também precisamos disso. Nós precisamos uma maior penetração. Então Jesus falou para ele, você tem que sentir aquilo que você é mestre em Israel. Eu estava pensando, será que eu consigo sentir o Espiritismo? Eu acho que ainda não. Porque ainda está no conhecimento, mas ainda não alcançou o coração. E esse alcançar o coração é uma forma muito particular. Por quê? Porque todos nós somos individualidades universais. Não existe dois iguais. Olha, a minha alma gêmea não existe. Por que não existe? Porque são espíritos formados, pode ser que sejam formados. O planeta Terra, vocês já estudaram em Kardec aquelas 5 categorias? Mundos primitivos, expiação e prova, regeneração, felizes e morados dos espíritos puros. Isso é para categorizar, é para estudante. Porque entre esses tem vários mundos também, mundos intermediários, que Kardec fala na obra dele também. Então veja bem, cada mundo desse tem uma certa característica de espíritos que vivem aí. Então, dentro do nosso planeta existem muitas diferenças. Existem aqueles que estão entrando pela primeira vez no planeta Terra, que ainda carece de muitos conhecimentos e experiências, e estão aqueles que já estão dando tchau, já vou para outra, que já aprenderam tudo que tinham que aprender aqui. Porque o conhecimento e a evolução, ela é ilimitada. Ela não tem um fim. Sempre nós poderemos ter oportunidades. Então Jesus, nesse capítulo 4 do Evangelho, ele mostra para Nicodemos a necessidade de renovação, de ressuscitar coisas que são importantes hoje. A agressividade, tudo que nós já passamos, o egoísmo, foi importante numa certa época para a nossa sobrevivência. Nós já deixamos esse estágio. O que é importante hoje? Qual é o padrão? Quem pode ser o padrão para nós? Jesus. Não que a gente hoje vá pegar uma toga e sair pela rua. Não, cada um na sua área, cada um na sua função. Onde nós podemos exercitar tudo isso? Dentro de casa, que é um desafio tremendo à família. Fora de casa, no trabalho. É assimilar, é conviver, é aprender, é buscar, é sentimentalizar aquilo que está dentro do nosso cérebro que nós estamos estudando. A doutrina espírita,
ela é uma caixa de ferramentas muito boa. Muito boa. Por exemplo, tem uma frase de Jesus que é espetacular: orai e vigiai. São duas palavras, né? Orai e vigiai. Daria umas 70 horas de curso. Mas são só duas, sim. Mas olha a profundidade do orar e vigiar. Vai vigiar o quê? Vai vigiar quem? E orar. Ou seja, manter alerta. Manter alerta. Santo Agostinho usava outra coisa. Ele então, toda vez que ia dormir, ele passava em revista o dia dele. O que eu fiz? Com quem que eu falei? Será que eu magoei alguém? Santo Agostinho. Outra. Mas em nós? Nós podemos ter outra. Nós podemos, por exemplo, pegar no espelho. Então colocar assim, ó, como ser imortal que sou, tenho que tomar cuidado com o meu dia hoje. E ver isso todo dia, quando vamos pentear. Né? Tá. Lá está uma frase. Ou então falar assim para o companheiro ou para a companheira, ó, toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa ou falando algo que não tem muito a ver com esse parâmetro que eu quero, me dá um toque. É outra, nós temos que criar o nosso. Nós temos que criar um nosso. Eu vou contar um caso agora, real. Eu acho que na livraria deve ter aqui. Alguém já viu aquele livro Voltei? Do irmão Jacob? Então, o irmão Jacob, o pseudônimo, irmão Jacob, o nome dele é Frederico Fern. Ele era de origem judaica, que ele saiu da Tchecoslováquia, nasceu na Tchecoslováquia, e aos 16 anos ele foi de vapor, navio para os Estados Unidos. E lá ele se encantou, já começou na juventude, com a parte fonográfica. Então ele trabalhou nos Estados Unidos nessa parte aí, e ele foi o pioneiro no Brasil. Ele foi o responsável pelo disco de vinil. Ele foi o responsável por trazer a indústria fonográfica para o Brasil. E ele então, quando a sede da Federação Espírita Brasileira era no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a sede do Brasil também, antigamente, não era Brasília. Brasília foi a partir de 1961, mas naquela parte, de 1800 e pouquinho, era Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele chegou a ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele foi do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira, ele então tinha posses, era um comerciante muito ativo, e como naquele tempo a Federação Espírita Brasileira estava com dificuldade para imprimir livros, ele colocou a gráfica na Federação Espírita Brasileira, para que ela começasse a imprimir livros espíritas que ninguém queria fazer, nenhuma editora queria fazer. Então esse homem ajudou, fazia palestra, administrativamente ajudou muita gente, tinha um rol danado. Quando ele falece, Bezerra de Menezes, que também foi presidente da Federação Espírita Brasileira e político, Bezerra de Menezes, recebe ele no plano espiritual. Aí esperaram lá mais umas 20, 25 pessoas para chegar e foram conduzidos então numa colônia. Ele não passou pelo umbral. André Luiz passou, ficou 8 anos lá. Ele não precisou passar pelas fichas de trabalho que ele fez. Mas chegando lá, o irmão Jacob, Frederico, ele ficou um pouco assim assustado. Ele falou, nossa, todo mundo parece que tem uma lanterninha, todo mundo parece que tem um brilho. E eu não tenho brilho nem lanterna, eu sou apagado. O que acontece? Chegou lá, eu sou apagado, mas eu acho que eu fiz alguma coisa pela federação, pelo espiritismo, porque eu trabalhei a vida inteira também para isso aí. Além de próspero comerciante. Aí um dia, Bezerra conversando com ele, falou, nossa, você fez bastante coisa, você tem um extenso rol de atividades que você fez, mas uma perguntinha, o que você fez para você? Como para mim? Você trabalhou para os outros bastante, excelente, muito bom, mas o que você fez para você? Caiu a ficha. Ele trabalhou muito bem porteira para fora, mas não trabalhou porteira para dentro. Então nós precisamos tomar muito cuidado em trabalhar dentro. Trabalhar dentro. Ele viu que todos tinham uma certa luminosidade e ele não tinha, apesar de ele ter sido vice-presidente e ter tido uma folha extensa de serviços prestado no movimento espírita daquela época no Rio de Janeiro. Tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção, porque um dos maiores desafios que nós temos, um desafio grande é a família. Outro desafio, o que é? Nossa,
Trabalhar onde? Na terra árida, esquecida, desconhecida de nós mesmos. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar para fora. Tem que estudar, trabalho voluntário. Onde você puder, que você puder deixar alguma coisa, deixe. Isso é muito bom para as pessoas e para você. Mas não esqueça de trabalhar dentro de você. O livro veio por isso. Quando eu li esse livro, o nosso grupo mediúnico, ele estudou esse livro, eu falei, nossa gente, olha isso aqui. Ele chegou lá, porque uma vez, nós, em algum dia, nós poderemos emprestar uma lanterna, por alguns momentos de curta duração, mas nós vamos ter que ligar a nossa lanterna. E a nossa lanterna significa trabalhar dentro de nós, nas referências que Jesus nos deixou. Então, o tema de hoje, eu não sei até que horas, depois tem um intervalo, depois vai até às 11, né? A segunda parte, né? Até que horas? Até as 9. Até às 9? Então, ainda tem uns 7 minutinhos aí. Então, esse tema 4 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, da reencarnação, ele é muito importante. Nós precisamos aproveitar cada encarnação. Porque tem uma fila grande lá de espíritos que estão esperando para vir para cá. E o pior de tudo, gente, seria bom se tivesse alguém lá falando, mas você deixou de fazer isso, você não fez isso, você tinha recurso para fazer e não fez. Seria ótimo, porque depois ele virava embora, nos deixavam tranquilos. Mas o duro é a nossa própria consciência. A nossa própria consciência nos acompanha. Então, é duro chegar lá como ele chegou, irmão Jacó. Leiam esse livro, chama Voltei. É muito bom. Lá vocês vão ver, inclusive, tipo de um ônibus que esperava eles. E esperaram uma professorinha de Niterói, que de todo esse grupo, inclusive ele, era a mais lúcida, a mais amorosa. Ela estava mais desperta, embora tenham sido falecidos todos ali, com 2 dias. Então, é importante que a gente tome em conta isso. Outra coisa importante também, olha. A gente pode contar nos dedos as coisas importantes, transcendentes da nossa vida, né? Casamento, filhos, não são muitos, mas 90% das coisas nos passam entre as mãos de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite, na rua, na casa. Essas oportunidades a gente não se dá conta, mas no final, né, elas têm um peso muito grande. São todas oportunidades. Na porta, aí na rua tem muitas oportunidades, aqui dentro tem oportunidade, dentro da casa tem oportunidade, dentro de nós tem um pântano que está esperando para que a gente possa drená-lo, para que os lírios possam florescer. São todas oportunidades que nós, talvez pela falta de lucidez, ou porque talvez o celular não deixe, não nos dá tempo, nós não temos tempo para nada, estamos no piloto automático. E quando a nossa consciência despertar, talvez já seja tarde. Então esse tema do capítulo 4, que eu gostaria de convidar vocês para que possam ler em profundidade, e esse diálogo de Nicodemos com Jesus, nos diz isso. A história está cheia de exemplos nos livros espíritas. Os romances, então, são histórias que abarcam 3, 4 vivências. E o que acontece com os personagens nessas 3, 4 vivências? As reuniões mediúnicas. A todo instante os espíritos falam, olha, cuidado, gente, senão vocês vão passar o que eu estou passando. Os dramas que são contados aí. Há 15 dias atrás, o grupo que eu participo, chegou um grupo lá que não falava. Não falava. Depois de alguns segundos, foi falado o seguinte: esse grupo que está aqui era um grupo que todos eles tinham como preponderância a maledicência numa vida anterior. A maledicência numa vida anterior. Então tudo tem consequência. Para a gente não passar por isso é que eles falam, gente, olha, faça o que eu estou falando. E esse livro Voltei é para isso, é para os espíritas, é para nós.
para tomar cuidado quando não chegar ao plano espiritual, desavisado, porque ainda existe muito tempo. Então nós, já que o planeta, né, todo mundo quer ficar aqui, né? Já acostumou com o planeta, está gostoso, né? Planetinha azul, mas para ficar aqui ele vai ter certos requisitos. Ele está se preparando. A cosmologia do planeta está se preparando para receber os futuros habitantes. Os futuros habitantes, eles vão ter que ter um currículo um pouco melhorado. A gente não melhora o currículo para entrar numa empresa? Antes era datilografia, depois informática, agora tem que ser as relações interpessoais, tem que ser a parte emocional, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A mesma coisa. Nós precisamos modificar um pouco o nosso currículo. E a maneira de modificar o currículo é renascendo novamente. E aproveitando cada encarnação. A gente sempre tem um hábito de dizer assim, não, a hora que eu me aposentar, aí vai ser jóia, porque aí eu vou poder. Mas às vezes não tem saúde quando se aposentar. Então você vai querer, mas não vai poder. Tem que ser agora, tudo junto e misturado. Não pode deixar para depois. Nós temos que ter essa responsabilidade conosco. Quem é aquele que vai suprir para mim o meu estudo, o meu desenvolvimento, o meu sustento emocional, o meu sustento psicológico? Quem é a pessoa? Eu. Quem é responsável por mim? Eu. Ah, não, é meu pai. Não, meu pai não vai. Ele vai ser por ele. A minha mãe vai ser por ela. Mas eu vou ser por mim. Então, esse capítulo fala disso. Então, já para terminar, faltam 2 minutos, eu quero agradecer aí. Foi muito bacana. Hoje eu tive uma surpresa agradável com esse tema de Barcelona. Eu falei, puxa vida, eu vou na terra dessa pessoa que teve em Barcelona, que saiu de lá, que viu a queima dos livros, que foi importante para o Espiritismo, para a divulgação do Espiritismo, que veio para Pirajuí e trabalhou na diretoria desse centro aqui. Então isso me deixou muito contente, e o fato de ter vindo aqui foi uma coisa maravilhosa. A convivência com vocês foi muito bom, e esse é um tema para mim, viu, gente? Às vezes eu sempre falo, não é porque eu estou falando aqui, eu não tenho nada diferente de vocês, muito pelo contrário, eu tenho meus conflitos, meus problemas pessoais, meus desafios, e eu estou tentando também baixar esse conhecimento pouco que eu tenho, que está aqui, para cá. Enquanto eu não fizer isso, não vai estar bem. Eu tenho as mesmas problemáticas. Mas eu estou, é até uma forma de consolo minha, né? Eu conversando com vocês disso aí, eu me encorajo também, né? A fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que ainda eu tenho tempo de fazer. Então, muito obrigado pela atenção de vocês estão de parabéns, uma casa centenária, 100 anos de luz, de trabalho em Pirajuí. Continue dando apoio à casa, estudando, porque a base, o estudo é maravilhoso, temos que estudar Kardec, né? Manter uma pureza doutrinária, mas a pureza doutrinária, mas o que está de fundo desses parágrafos? O que esses parágrafos, né? No mesmo caso de Nicodemos, quando Jesus disse a Nicodemos, você precisa sentir os livros, você precisa sentir a vida. O que isso quer dizer para a minha vida? O que esse parágrafo que está dizendo? O que Kardec e os espíritos, colocando essa frase, esse parágrafo, o que pode traduzir para mim? Que o maior benefício nosso na doutrina espírita é a nossa evolução, é o nosso entendimento diferenciado. É sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então nós temos que estudar, como disse Kardec, racionalmente, mas procurando o seguinte: o que está nos bastidores? O que esse parágrafo tem a ver comigo? Porque qualquer curso que nós formos fazer, qualquer palestra, se nós não aproveitarmos, não vale nada. Então a doutrina espírita, ela é interessante porque ela abarca os 3 critérios, religioso, científico e filosófico, que está à nossa disposição. Ferramenta para que nós possamos trabalhar a terra árida, solitária e desconhecida de nós mesmos. Muito obrigado pela presença, pela paciência, e que vocês tenham uma excelente noite de trabalho depois que estiverem dormindo também, e uma ótima semana. Muito obrigado. Hoje é primeiro, né? Hoje
do dia 1º. Então, estamos começando um mês novo aí, um excelente mês de agosto para vocês. Muito obrigado.